Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha pros que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. E aí, gente boa? Firme! Glerti comanturi calabandorobadore calabandorabadas. Irmãos. Meu Deus, muito obrigado. Porque eu tenho plena certeza que onde esse vídeo vai chegar, vidas serão tocadas. Onde essa palavra chegar, enfermos serão curados. Onde essa palavra chegar, casamentos serão restaurados. Aonde esse vídeo chegar, receba! É lindo, irmãos, quando você sabe quem você é e para onde você vai. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 66, disse Pedro para Jesus: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Hoje, dia 15 de janeiro, às 17 horas e 38 minutos. É mais um dia que o Senhor nos fez e com certeza é o dia que o Senhor nos proporciona. Queridos irmãos, eu não sei aonde você está nesta hora, mas eu tenho plena certeza que o Espírito do Senhor, Ele pode agora te tocar, Ele pode agora abrir os céus, Ele pode agora fazer uma obra de milagres. O Senhor, Ele é poderoso na guerra. Ele não perde uma batalha. Ele sabe como chegar, como tocar, aonde alcançar. Ele sabe o que fazer. Nós é que não sabemos fazer nada. Aleluia! É bom quando você está na presença de Deus. É bom quando você sabe quem você serve, aonde você está e aonde você pode chegar. É maravilhoso saber que no dia de hoje, com chuva ou com sol, com dores ou com alegria, Ele é o mesmo e Ele não mudou. Nós podemos mudar, nós podemos negligenciar, nós podemos até se atrapalhar, mas Deus não se atrapalha, Deus não muda. Deus, Ele faz, Deus, Ele desfaz, e operando Ele, quem pode impedir? Nesse momento que eu estou aqui no monte, já caiu uma chuva, fui debaixo de uma marquise e voltei para o monte, porque eu sei que no joelho, na oração, na santificação, é que você verá o Senhor. É mais uma tarde, é mais uma noite que começa, e aquilo que parecia impossível, com Jesus, tudo é possível. Jesus está falando. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Parece uma loucura, irmãos. Tem um louvor do Renascer Praise, que diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel
Queridos, Deus não é fiel ao homem infiel. Deus é fiel ao homem infiel que lê a sua palavra, que é fiel. Eu tenho a certeza que de hoje até dia 31 de janeiro, eu estou profetizando. De hoje até 31 de janeiro, muita coisa pode acontecer. Aleluia. Aleluia. Não é em vão, irmão, não é em vão. Deus não deve nada a ninguém. Eu creio nisso, Jesus. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio. Aqui tem muito pernilongo, irmãos. Deus não deve nada a ninguém. Agora, você deve a Deus obediência, você deve a Deus fidelidade, você deve a Deus lealdade, e são pequenas coisas que nós praticamos, que pensamos que Deus está com os olhos fechados. Eu sei, meu irmão, que o deserto que eu passo não é o deserto que você passa. Mas se você passa no deserto, debaixo da nuvem, durante o dia, e durante a noite, iluminado pela coluna de fogo, com certeza, se você obedecer, você não vai morrer no deserto. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler aqui com você. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler para você. Eu quero que você medite, crente. Medite no que eu estou falando nessa tarde. Eu quero que você entenda pelo Espírito quem está falando com você. Porque, primeiro, ele está falando comigo. E eu quero estar atento aos sinais da sua presença. Aleluia. E 1 Coríntios, capítulo 10. Você pode abrir aí. Hoje eu não trouxe a minha Bíblia, então estou abrindo aqui o smartphone. Eu não gosto de abrir smartphone, eu não gosto, irmão, de abrir. Eu não gosto de abrir smartphone. Eu nem gosto de... Eu nem tenho Bíblia no smartphone. Eu gosto da minha Bíblia de papel. Aquela Bíblia que eu sempre caminho, que eu carrego, que eu medito, que eu escrevo, que eu rabisco. Uma vez uma irmã falou... Ela saiu da igreja, irmão. Sabe por quê? Porque ela viu eu escrevendo na Bíblia. E ela disse que a Bíblia é a boca de Deus. Nós não podemos riscar a boca de Deus. Claro que é uma ignorância, irmãos. E ela saiu da igreja aborrecida comigo. Ela falou assim, que apóstolo é esse? Fica riscando a boca de Deus. Ai, irmão, isso é ignorância. E a irmã foi embora, irmãos. Foi embora porque eu estava riscando a boca de Deus. Mas eu queria ler com os irmãos esse texto. 1 Coríntios, Coríntios 10, que Paulo fala sobre o povo que caminhou pelo deserto, que foi batizado na abertura do Mar Vermelho. Ah, irmão, não quer abrir não.
então eu vou falar com você assim mesmo. Depois você leia. Não quer abrir, não vou perder meu tempo não. Porque Deus não quer que eu abra o smartphone. Então você vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo fala assim: irmãos, não quero que seja ignorante acerca dos que passaram pelo meio do mar, a pés enxuto, no batismo que Moisés executou sobre a nuvem. Olha bem, irmãos, a nuvem de dia ela fazia sombra e à noite era como fogo, que era como uma coluna de fogo que iluminava o povo no meio do deserto. Olha que coisa boa. Pare para pensar sobre isso. Durante o dia tinha sombra e água fresca, e à noite tinha calor para poder tirar o frio que havia no deserto. E era deserto mesmo. Era deserto mesmo. E ainda assim, no deserto, muitos morreram porque não entenderam o que Deus queria fazer. O povo ficou, irmãos, 430 anos no Egito. E depois você leia na sua Bíblia que o povo era para ficar um tempo e não todo o tempo. O povo de Israel, quando foi para o Egito, é interessante isso, irmãos. Eu queria que eu gosto muito de estudar aquilo que eu falo e falar aquilo que eu entendi segundo a revelação do Espírito Santo. O povo não era para ficar no deserto 430 anos. Era para ficar um período, o deserto ficou 40 anos, no deserto ficou 40 anos, no deserto, e ficou 430 anos no Egito. Só que, irmãos, Deus não queria que o povo ficasse todo esse tempo no Egito, porque o próprio José, ele foi para o Egito, não para ser o que ele foi, porque ele constituiu esposa e teve filhos no Egito. Você vai perceber que os filhos de José não fizeram parte da promessa que havia na família de José. Porque os filhos de José foram gerados, foi Efraim e Eliezer, acho que foi Eliezer. Depois você pesquisa. Isso mesmo, acho que foi isso mesmo. Depois você pesquisa. Mas você vai perceber que os filhos de José, junto com a filha de Faraó, irmãos, se eu falar para você que José, ele transgrediu os princípios, por que Deus era com José, mesmo José fazendo o que fez? Por quê? José, ele aprendeu a cultura egípcia, casou com a egípcia, e já começou ali a atrapalhar o processo. Ainda que Israel, olha que coisa linda, irmãos. Agora há pouco caiu uma chuva pesada. Olha que coisa linda. Olha que fundo lindo. Isso é feito pela mão do próprio Deus. Aleluia. Você vai perceber, irmãos, que José, ele levou o povo de Israel para o Egito. E Israel no Egito, eles aprenderam a cultura egípcia. E durante o período no Egito, o que Israel aprendeu? Aprendeu a ser escravo. Porque José foi vendido como escravo, aprendeu uma cultura egípcia e fez de Israel virar também o quê? Escravos. O nosso país, o nosso Brasil, tem uma cultura escravista. Você pode perceber que os homens ricos do Brasil não são brasileiros. Podem ter nacionalidade brasileira, mas a sua origem ou a sua base
ou é europeia, ou é inglesa, ou é portuguesa, ou é americana. Porque o Brasil foi colonizado. Se você ler a história do Brasil, irmão, se você parar para ver, né? Porque o problema todo é que o diabo, ele não quer que você raciocine. O diabo não quer que você pense. Que se você pensar, você vai começar, sabe o quê? A entender o que está acontecendo. Por isso que Deus ele fala em Isaías capítulo 55, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem o nosso caminho são os seus caminhos. Então, irmãos, para chegarmos a algum lugar, depende de como nós entendemos o processo que estamos passando. Se você tem a mente de escravo, como você vai entender a vida de um próspero? É igual a cultura culinária. Muitos pensam que feijoada é uma comida bendita. Irmão, sabe a origem da feijoada? Você pode perceber que uma feijoada, ela leva... Quais são os seus ingredientes principais? As partes do porco. Rabo, pé, orelha, costela, não é isso? Do porco que leva na feijoada. Porque a cultura escravista, na época dos escravos, as sobras dos donos de engenho, o que os escravos faziam? Eles pegavam aquelas sobras dos porcos, porque os donos de engenho, junto com as suas famílias, eles comiam o melhor dos porcos. E o que sobrava, devido à higiene, eles davam para os escravos, e aí surgiu a feijoada. Então você observa que você pode aprender com a Bíblia e não ser o que muitos foram, e nem fazer o que muitos fizeram. Falei para um irmão, não sei se ele vai ver esse vídeo depois, não adianta eu ser patrão com a mente de empregado. Não adianta eu querer ser cabeça com a mentalidade de cauda. Aí você pode dizer assim para mim, e você? Qual é a sua mente? Ou qual é a sua mentalidade? Irmãos, eu não aceito a condição que o diabo me impõe. Eu não aceito a condição que a minha carne me impõe. Eu não aceito a condição que o mundo me impõe. Porque o mundo, ele nos impõe uma condição. Você vê que nas propagandas sempre mostra alguém feliz, alguém sorridente. Seja de um cigarro, seja de uma cerveja, né? Seja de uma bebida alcoólica. Sempre tenta mostrar que aquilo que é ruim é bom. É a inversão de valores, né? E você pode perceber que nas propagandas comerciais, tudo parece maravilhoso, tudo parece lindo, tudo parece bom. É propaganda, irmãos. É comercialização, né? É vender um produto. E de repente, irmão, nem o dono sabe do gosto do produto. Ele quer vender o produto, mas talvez nunca experimentou o produto que ele quer vender. É a mente capitalista. Só que nós, irmãos, que temos a mente de Cristo, nós que estamos caminhando em uma direção precisa, uma direção com um propósito, uma direção com uma direção. Porque você pode ter uma direção sem direção. Você pode ter uma direção sem um propósito. Você pode ter uma direção sem saber para onde você vai chegar. Lá em 2 Reis, capítulo 4, depois do capítulo 8, fala de uma mulher
que disse o profeta para ela: sai dessa terra, que o Senhor me diz que virá 7 anos de fome. E diz, depois você lê a sua Bíblia, diz o texto que essa mulher, ela peregrinou na terra dos filisteus durante 7 anos. E nesses 7 anos de peregrinação, ela teve resultados que esperava, resultados que saiu da boca de um profeta. Esse mesmo Deus ainda fala. Esse mesmo Deus ainda cuida, cura, liberta e transforma. É bom quando você entende quem você é e para onde você vai. Hoje tem muitas pessoas que não estão entendendo o processo e nem andando no propósito. Hoje tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da casa do Pai. E nós podemos reverter essa situação. Vai dar 18 horas. Tá saindo aí, ó, um sol, coisa linda. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso na guerra e não perde uma batalha. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena caminhar em santidade, em novidade de vida. E Paulo falou aos hebreus que devemos andar em santidade e em paz com os homens. Senão ninguém verá o Senhor. Olha o que Paulo fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser leal. Vale a pena permanecer em santidade. E para terminar, eu tenho a certeza que o Espírito do Senhor, Ele está falando. Quando Ele fala, Ele diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração como fez Israel no deserto. Quando endurecemos o nosso coração, podemos morrer no meio do caminho. Quando endurecemos o nosso coração, perdemos grandes oportunidades de servir ao Senhor melhor. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa forma de ser, se a gente quiser deixar de ser o que nós somos. Deus, Ele tem poder para transformar toda maldição em bênção. Deus pode transformar, porque Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus de proposta. Ele é um Deus de vitória. Por isso que eu cantei no início da nossa mensagem: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha pros que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Que nessa tarde, que nessa noite, começou a noite, 18 horas, você possa estar atento aos sinais da volta de Jesus. Ele está vindo buscar a sua noiva. E Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, os que estão em pé, cuide-se para que não caia. Isso que não é um ato religioso. Deus é Deus dos montes, Deus dos vales, Deus de toda a terra. Nada pertence ao diabo, nada, nada. O diabo, ele é o poceiro. Ele vai querer se apossar daquilo que você talvez deixe de ter como autoridade, como propriedade do Senhor. Que nessa tarde você possa pensar quem você é, para onde você vai, se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Shalom Adonai, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Sábado,
18 horas, 18h02. Estamos em oração. Que Deus abençoe.